Acredito que uma das maiores formas de genialidade de um escritor é conseguir contar uma história com mais de 1000 páginas e não ficar cansativo. It, A Coisa, do Stephen King. São mais de 1000 páginas, minha gente. Então tem que ter coragem, né? Esse livro que eu comecei a ler em agosto do ano passado e terminei agora. Na verdade, terminei ontem e estou aqui agora gravando o vídeo. Ele demorou 4 anos para ser escrito. Ele foi escrito entre 1981 e 1985 e foi publicado em 1986. Este aqui é um livro diferente por vários motivos. E primeiramente a forma em que ele foi escrito. Esse romance acontece em 2 tempos. Ele acontece ali por volta de 1958, 1957. E ele também acontece ali entre 84 e 85. Os protagonistas dele são 7 crianças. Mas na verdade existe um outro protagonista por trás dessa história. E esse outro protagonista, se vocês estão achando que eu vou falar que é o palhaço Pennywise, não é o palhaço. Esse outro protagonista é a própria cidade de Derry. Derry, onde acontece essa história, é uma cidade estranha. E ela é estranha por N motivos. Primeiro, sua construção, o esgoto da cidade é um labirinto. O pessoal perdeu os mapas daqueles esgotos, então quem entra ali provavelmente em algum momento da sua vida vai se perder. Então quando a cidade sofre alguma enchente ou entope, o negócio fica louco, né? Coragem para alguém lá embaixo ver o que está acontecendo, falta muito. Mas outro ponto, as pessoas de Derry também é estranha. Elas ficam simplesmente paradas em momentos de grande conflito, de briga de rua, de agressões, elas não reagem. E por falar em agressão, é um dos pontos também deste livro aqui, são as agressões e também o bullying que algumas crianças sofrem. Essas 7 crianças que eu disse que são os protagonistas, elas são crianças um tanto quanto especiais, porque elas sofrem de todas as maneiras, né? Existe o Bill, que ele é gago, então ele vai sofrer aí bullying por causa da sua gagueira. Existe o Rich, que faz imitações péssimas que ninguém gosta. Existe o Stan, que é um judeu. O Mike, que é um negro. O Ed, que é gordinho. A Beverly, que é a única menina do grupo e que apanha do pai. Então todos eles acabam se unindo e formando um grupo, acredito que levado por essas diferenças e por esses preconceitos e agressões, tanto físicas quanto mentais, que eles sofrem. E ali eles vão formar um grupo. Esse grupo vai ter até um esconderijo na floresta. A formação desse grupo me fez lembrar de um livro, não tem nada a ver, não é de terror, é brasileiríssimo, mas fez me lembrar do Droga da Obediência, do Pedro Bandeira, porque lá tem um grupo também de jovens conhecido como Os Caras. Então acaba que eles se unem e vão formar este grupo. Porém, o Bill, em uma certa manhã, perdeu seu irmão. Eu não vou nem comentar como, porque assim, nem entrar em detalhes, todo mundo sabe que o irmão do Bill, o George, está brincando com um barquinho no meio-fio após uma enchente, ele encontra um palhaço no bueiro, aquele palhaço come o braço dele e ele morre. Então isso aí é logo o começo do filme também que saiu, não assisti o filme ainda, pretendo assistir. Mas então o Bill perde o irmão dele, o George. E ao perder o irmão, que esse grupo aqui vai ficar forte e unido contra esse palhaço que devorou o braço do irmão dele. E quem é esse palhaço? Esse palhaço, conhecido como Pennywise, ele se alimenta do medo das crianças. E não só do medo das crianças, o medo das pessoas. E em vários momentos da história você vai ficar ciente de que algumas vezes, em alguns momentos, é a influência dessa figura nefasta que faz com que as pessoas reajam de forma muito peculiar. Nem sempre, tá? A maldade também é intrínseca do ser humano. A gente não precisa de um Pennywise na nossa vida para poder fazer maldades.
Mas em alguns momentos sim é ele que influencia nas decisões das pessoas ali na cidade. E quando criança eles vão enfrentar este palhaço em algum momento ali da história. E por que eu digo isso? Porque a história, como eu disse, ela é misturada. Então você vai acompanhar do princípio até o fim, passado e presente dessas crianças, tudo misturado. E quando eles enfrentam esse palhaço quando criança, após terminar, eles ficam na dúvida se eles conseguiram destruir ou não essa criatura. E eles prometem, quando sai ali onde encontraram a figura, eles prometem que se caso alguma coisa acontecesse, eles voltariam a Derry para enfrentar essa criatura. Sim, passaram 27 anos e sim, o palhaço voltou. E a única pessoa que ficou na cidade é o Mike. O Mike é que vai ligar, vai ser a ponte entre as pessoas que foram embora e ele. E ele, como o único morador, né, que permaneceu em Derry, vai reunir todo o grupo novamente. Mas ao longo dos anos, o Mike começou a fazer uma pesquisa para descobrir que entidade é essa, que criatura é essa na cidade. Ele descobre que esse Pennywise, ele tá, ó, há 1000 anos ali. Acha imagens, consegue depoimentos de pessoas centenárias, de que sempre que acontece algo estranho, esta entidade está no meio, desde a fundação da cidade 300 anos atrás. Então é através dele que a gente vai conseguir ter um panorama desta criatura. Mas voltando ao tema, ele reúne novamente os amigos, eles voltam, tiveram suas vidas modificadas, o gordo ficou magro, uns casaram, outros não casaram, e eles vão ali se reconhecer, se encontrar e se preparar de novo para enfrentar essa criatura. Mais do que uma história de terror, It é uma grande história de amizade. A amizade desses meninos, o laço, a promessa, as histórias, os encontros com um grupo agressivo, né, do Rainy, que ataca eles, agridem eles, só mostra o fortalecimento dessa amizade. Então, assim, você pode lê-lo como um livro de terror, pode ficar com medo do palhaço, mas o livro também é um grande livro sobre amizade e a força das promessas que as crianças fazem e que elas cumprem, os adultos nem tanto. Entremeando essa amizade, você vai ver tudo aquilo que passa na cabeça de crianças. Eles têm entre 10 e 12 anos, o primeiro amor, o domínio de pais sobre seus filhos, as dúvidas, os medos, as inseguranças desse período da vida. É um livro, francamente, que eu gostei bastante. Vi críticas sobre o final. Sim, o Stephen King deveria estar mamado, bêbado, drogado, narcotizado quando escreveu o final desse livro. Porém, mesmo assim, eu gostei do final, muito bacana a forma em que ele terminou. Só que eu tenho que comentar que, olha, existe uma cena completamente desnecessária. Eu não sei o que aconteceu, por que ele colocou. Eu não vou falar da cena para não dar spoiler, pode ficar tranquilo, mas é uma cena com a Beth. Quando vocês lerem o livro, e para quem já leu ali, as 100 últimas páginas, essa cena com a Beth não tem nada a ver. Eu não sei por que essa cena tá lá. Por que deixaram essa cena lá? Mas assim, que cena idiota e desnecessária. Não ajuda em nada o enredo da história. A cena não tem nada a ver. Com a cena ou sem a cena, não vai mudar em nada a história. Então a cena é completamente desnecessária. Uma cena... Nossa, eu nem vou falar muito mais dessa cena porque me deixa até irritado. E por ser um livro que acontece um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você consegue ler um capítulo, 2 capítulos por mês. Por isso que eu demorei, né, desde agosto, lendo esse livro aqui. Mas não é cansativo, não é enjoativo, a história rende bastante, principalmente devido à amizade desses meninos. Existem cenas aqui que elas são realmente cinematográficas. Existe uma cena da destruição de certa parte da cidade que é tão cinematográfica que a pessoa que está vendo a cena no filme fala pro Steven Spielberg aprender lá, ó. Prende, Steven Spielberg, a cena de uma da destruição aqui, uma parte da cidade. Vai acontecer uma catástrofe aí. A cidade é cheia de catástrofe, por sinal. Cheia de catástrofe de todos os períodos de ano dela. E existe também trechos que é contado em terceira pessoa, trechos em primeiro, principalmente os trechos do Mike. Como o Mike fez a pesquisa, ele conta ela em primeiro lugar. Em primeira pessoa, perdão. Então, eu acho que o que contribui muito para o livro não ficar cansativo não é nem a história em si. A história também é boa, claro. Mas é a forma em que ela foi escrita.
Então você tem matérias de jornal que o Mike pega, você tem o pensamento dos personagens, algumas partes em primeira pessoa, alguma parte em terceira, esse vai e volta, presente, passado, futuro, muito, muito bacana, muito bom. Fica a super dica desse livraço do Stephen King. Só tenho a criticar a cena da Bev, mas sensacional. Inscrevam-se no canal, aquele abraço e ative o sininho. Até mais.